No Brasil, depois do paradigma de 1988, a Carta da República, é proibido, é vedado no Brasil a censura, inclusive a censura prévia. Ben Mendes, da Ronda do Consumidor, fala da sua luta solitária contra a censura e as dificuldades do sistema judiciário brasileiro. Deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aí o que acha do assunto. Aí, mas então vamos esclarecer de uma vez por todas. Ok. Tu pode ou tu não pode gravar, por exemplo, entrar num supermercado gravando? Pode, e sem a menor dúvida. Tanto que pode que o supermercado também tem o seu circuito de TV, certo? Se nós tivéssemos esse direito de imagem, como as pessoas dizem que tem, como se ele fosse um direito irrestrito, existe sim, mas não de forma irrestrita. Não poderia ter circuito interno de TV, não poderia câmeras no aeroporto. Eu estava hoje, antes de vir para cá no aeroporto de Confins, e aí a minha carteira ficou no carro, o Isaac foi buscar, eu fiquei mais ou menos uns 15 minutos esperando ali em pé, perto da catraca, e eu já ouvi uma ligação pro guarda, né, que tava, e eu ouvi ele falando, não, ele tá esperando alguém. Ou seja, eu tô sendo filmado no aeroporto. Existe a licitude de captar imagens. O que você não pode é usar indevidamente essas imagens. E aí a gente tem que entender do princípio constitucional da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então vamos lá, é ilícito filmar num banco? É. Por quê? Porque existe uma lei, por exemplo, e não sei como é que é no estado de São Paulo, mas essa lei é federal, então é uma lei estadual em Minas, mas também tem uma lei federal. Então, eu não posso entrar no banco, nem se eu quiser. Aí as pessoas falam assim, mas o Ben faz isso na empresa X, por que ele não faz no banco? Eu não faço no banco, meu filho, porque não pode fazer. Existe uma lei, e eu não estou lutando pelo cumprimento da lei, eu não posso descumprir a lei. Então, tem uma lei que fala, não pode filmar no banco. Ok, outra lei. Você não pode filmar uma consulta ginecológica, por motivos óbvios, né? Então, existe uma lei que proíbe. Agora, estou numa empresa de locação de carro, nenhum espaço acessível ao público. Existe ilicitude nesta captação de imagem? Não. E aí algumas pessoas vão falar, mas e a recente decisão do senhor ministro Gilmar Mendes? Decisão respeitável do ministro Gilmar Mendes. Porém, vamos falar também das inúmeras outras, inclusive da ministra Carmen Lúcia, que saiu hoje. A decisão, né? Então vamos lá. Pode filmar. Existe no estabelecimento comercial uma área que é reservada ao atendimento público. Então, é análoga a um espaço público. E aquela pessoa com quem eu estou conversando é um representante da pessoa jurídica. Em momento nenhum, nas reportagens da Ronda, você nunca vai me ver chegando no estabelecimento e perguntando para uma pessoa assim, você é casado? Como é que é o nome da sua esposa, do seu marido, do seu filho? Não quero saber da sua vida privada. Eu quero conversar acerca do descumprimento em tese do Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que o artigo 1º desta norma chama a norma de ordem pública e interesse social. Então nós estamos falando de uma norma de defesa da coletividade. É o que a ministra falou hoje. Inclusive, Igor, se você me permite o espaço, quem estiver nos assistindo, dá um Google assim, Ben Mendes STF. A decisão tá fresquinha. Foi exatamente o que eu fiz, inclusive. Você fez isso? Perfeito. A decisão tá fresquinha. Publicada, inclusive, na página oficial do Supremo Tribunal Federal. Isso, assim, para quem entende tanto de jornalismo quanto de direito, entende o peso que tem uma decisão de uma ministra ir parar na página inicial da mídia do Supremo Tribunal Federal. Talvez o Supremo Tribunal Federal esteja tentando dizer em alto e bom som, principalmente ao Judiciário Mineiro, que a DPF 130 do Supremo Tribunal Federal precisa ser respeitada. Não foi nessa decisão que é citado que parece que os juízes que decidiram em censurar, de certa forma, ignoraram uma decisão do Exatamente. STF. E não é censurar de certa forma. É censurar mesmo. A DPF é a arguição por descumprimento do preceito fundamental 130. Significa que é o quê? O Supremo Tribunal Federal foi provocado a decidir sobre uma matéria que versava sobre preceito fundamental constitucional. Então, quando a ministra Carmen Lúcia... Tem um monte de gente que não entendeu nada. Eu vou explicar agora. Tá. Quando a ministra julgou essa reclamação constitucional que eu ajuizei perante o Supremo, a ministra não está querendo nem saber se é o Ben Mendes, se é o Benoni. Embora ela seja mineira, não tem absolutamente nenhuma relação com esse jornalista aqui. O que a ministra está fazendo
é o quê? Assegurando a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. A DPF é para isso, é a arguição de descumprimento, preceito fundamental. Existe um preceito fundamental constitucional que é liberdade de imprensa. No Brasil, depois do paradigma de 1988, a Carta da República, é proibido, é vedado no Brasil a censura, inclusive a censura prévia. E se chama censura prévia, Igor, por quê? Porque nos tempos do regime militar, entrava um censor nos departamentos de imprensa e falava assim, antes que você publique, deixe-me ver o que está escrito aí. Ah não, isso aqui não pode publicar. Então por isso que era censura prévia. E é vedado. A Carta Constitucional de 88 afastou isso com horror. Por quê? Porque o Brasil viveu aquele tempo nefasto justamente porque a imprensa estava calada e silenciada. Então, quando um juiz recebe um processo envolvendo jornalismo, esse juiz ele tem que entender que ele pode não gostar desse jornalista. Esse jornalista pode ser cruzeirense e o juiz atleticano. Isso não interessa. O que interessa é que, no Brasil, a imprensa é livre, não para cometer crime. A imprensa é livre para exercer a expressão nos limites constitucionais. Então, toda vez que um juiz fala assim, tá, essa reportagem foi ao ar, mas a empresa está ajuizando e dizendo que não houve autorização da filmagem. Determino a retirada da reportagem no ar. Esse juiz está desrespeitando uma decisão do Supremo Tribunal Federal que é de controle concentrado de constitucionalidade. Não é uma coisa esporádica. Não é uma decisão que o Supremo tomou esporadicamente. Não, é uma decisão que gera impacto em todo o território nacional. Então eu fico assim, realmente impressionado como que quando a gente é censurado, quando a Ronda é censurada, a gente tem que ficar lutando sozinho no Supremo Tribunal Federal para garantir o exercício da imprensa. Igor, isso era para... Quando uma reportagem da Ronda recebe uma ordem de censura, era para ter um movimento coletivo de toda a imprensa. Ou de pelo menos os caras que tá na internet. Exatamente, dizendo, opa, peraí, não tá atacando o Ben Mendes. Porque tudo bem atacar uma pessoa... Não, tá atacando a liberdade de imprensa. Mas não, a mídia se silencia e aí... Esses processos demoram muito tempo para correr? Tipo, no Supremo? Faz quanto tempo que o teu vídeo foi tirado do ar? Tem poucos meses. Essa decisão veio muito rápida. Tá. Por quê? Vamos lá. Inclusive, isso foi uma questão que, na Ronda do Consumidor, eu sempre priorizei, Igor, a intenção, a vontade de fazer a Ronda, não tanta técnica assim. Então, a gente nunca tinha subido, os advogados que trabalham na Ronda nunca tinham subido ao Supremo Tribunal Federal. Quando veio a primeira decisão de censura, teve aquela discussão, né? Assim, o que fazemos agora? Por quê? Porque sempre eu falava para eles, olha, isso aqui tá tolhindo o meu direito como jornalista de me manifestar. Tem que esperar o trâmite regular do processo, o esgotamento de todas as instâncias. E aí eu sempre dizia, não, porque eu sou advogado também, né? Não precisa. Nós não estamos falando de um recurso. Reclamação constitucional não é recurso. Reclamação constitucional é um instrumento para fazer valer a ADPF. E aí essa é a grande confusão. Entende? Então a pessoa pensa que é o seguinte, perdi, vou recorrer. Negativo. Por isso que os processos sobem direto para o gabinete do ministro. Entende? Quando vem uma censura, como veio lá do Juizado Especial de Betim, ou do Tribunal de Justiça de Minas, não tem o que recorrer. Veio de um juiz de primeiro grau, recorrer ao segundo, depois... Não, já vai direto numa reclamação constitucional, chega ao ministro relator direto. Então a ministra Carmen Lúcia, que foi a que julgou o último, o ministro Zanin julgou o penúltimo, na mesma, em consonância, mandando voltar a reportagem, eles recebem o processo na mesa deles direto. Por isso que é muito rápido. Entendi. Aí eu falo, é rápido por quê? Porque os ministros do STF estão se importando com um jornalista de Minas Gerais? Não, cara. É esse o ponto que a gente tem que entender. Não tem nada a ver comigo, entende?
Não é que os ministros do STF estão com tempo de sobra para ficar se importando com o Ben Mendes, jornalista da Ronda do Consumidor. Não, é porque são preceitos fundamentais que estão sendo atacados. Não é mais o bem. É a liberdade da imprensa na República Federativa do Brasil que está sofrendo censura. Logo, o órgão responsável por combater judicialmente a censura no Brasil, ele é instado a se manifestar. E se manifesta. São lindas as decisões de reclamação constitucional. São maravilhosas. Inclusive, o pessoal pode ir lá, a fresquinha aí é da Carmen Lúcia.